Boa noite. Vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos falar deste capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos, é o 10º capítulo. Então vamos ver o que nós entendemos por misericórdia, o que o Mestre vem nos falar sobre a misericórdia. E esse é um capítulo que tem muitas passagens evangélicas. Kardec compilou nele uma série de passagens, de ensinamentos de Jesus, então ele é muito rico para o nosso conhecimento. Antes de começarmos, para entender, vamos ver como que o capítulo se divide. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliar-se com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro, viu, pus errado, gente. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E na instrução dos espíritos, o perdão das ofensas, a indulgência e, se é permitido, nós repreendermos os outros. Então, olha como é rico, né? Porque quando chega no perdão, é uma das coisas que a maior parte de nós trava, porque é difícil perdoar. Porque a gente tem uma série de entraves com relação ao perdão. E nessa última, é permitido repreender os outros, é outro entrave, porque é tão fácil repreender os outros, a gente faz com tanta facilidade, se achando dono da verdade, no direito de... Então vamos ver o que os Espíritos nos ensinam sobre repreender ou não os demais. Então, vamos começar com o primeiro ensinamento, que é perdoai para que Deus vos perdoe. Só a frase já sacode. Já sacode porque, epa, é claro que eu quero ser perdoado. Afinal, eu fiz aquilo, mas porque eu não prestei atenção, porque eu estava nervoso. E a gente tem as desculpas. Então a gente quer o perdão, mas a gente perdoa. E olha que condição que existe para que sejamos nós perdoados. Que saibamos também perdoar. Então vamos ver o que Jesus nos fala. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Então, ensinamento direto do Mestre. Primeiro ele fala, bem-aventurado o misericordioso, quer dizer, bem-aventurado aquele que sabe perdoar, entender, ter calma, aceitação com o defeito do outro, porque ele vai alcançar a misericórdia, vai alcançar tudo isso para si. E aí ele vem nos falar que devemos perdoar as ofensas que nos fazem, se quisermos nós sermos perdoados. E com certeza a gente quer, porque é impossível que não tenhamos alguma coisinha, algum calcanhar de Aquiles ali, que mostra a nossa necessidade de perdão. Mais um ensinamento. Se o vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, se o irmão pecar contra a gente, vai lá e conversa entre os dois. Se resolver, que bom, né? A gente se ganhou um ao outro. Mas aí Pedro ficou preocupado. Aí eu vou lá, a gente conversa, a gente se acerta, mas depois ele faz outra besteira contra mim. Eu devo perdoá-lo? E para o judeu, o número 7 era um número de grandeza muito grande. Então, até 7 vezes, quer dizer, tudo isso eu tenho que perdoar. Aí Jesus joga pá de cal, né? Não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, então que perdoemos, quantas vezes se fizerem necessárias. Por quê? É o irmão pecando contra a gente, e pecando contra a gente, se nos acertarmos, teremos ganhado um ou outro, independente de já havermos perdoado antes.
Então vamos lá, o que é misericórdia? É o esquecimento e o perdão das ofensas. Isso é ter misericórdia com o outro, é entender a limitação do outro, é saber que o outro ainda tem defeitos, mas que está aqui nesse planeta para aprender a superá-los. Então, misericordioso é aquele que entende isso e perdoa as ofensas. É o esquecimento e perdão. É próprio das almas elevadas, das almas caras, mansas, que estão acima do mal que lhe fizeram. Por quê? Aquele que esquece, que perdoa, é uma alma que já aprendeu alguma coisa. Dá para imaginar alguém ainda muito ligado ao mal? Alguém que gosta de uma frase que a gente ouve muito por aí, que é mais ou menos assim: vingança é um prato que se come frio. Essa pessoa tem isso? Ela está ali remoendo em si todos os meios para executar um plano para ferir aquele que já havia lhe ferido. E já pensou se esse círculo continua, se continua, alguém me feriu, eu vou lá e faço contra ele. Aí ele se sente no direito de fazer contra mim. E nós vamos, e a pena de talião vai continuar eternamente. E é hora de nós pararmos com isso. O mestre veio nos ensinar que chega, que parou. Quem se nega a perdoar, como que ele vai pedir perdão das faltas? Eu não perdoo, eu não aceito. O que o fulano fez comigo é algo terrível. Então como que eu vou perdoá-lo? Mas eu gostaria que a quem eu ofendi entendesse e me perdoasse. Com que cara eu peço perdão? Para quem tem um mínimo de honestidade, de brio, sabe que não dá, né? A gente perdoa e é perdoado. Então, quem se nega a perdoar, não tem como pedir perdão. E a misericórdia sem limites que o mestre fala, perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, mas isso tem uma conta, né? A matemática é uma ciência exata. Então, eu devo perdoar 490 vezes. Como eu falei há pouco, para o judeu, o número 7 era um número imenso, muito grande. E quando o mestre diz que esse 7 deve ser multiplicado por 70, ele não limitou o perdão a 490. Ele quis mostrar que é indefinido o número de vezes em que nós devemos perdoar. Se vai acontecer de uma mesma pessoa fazer algo contra nós 490 vezes, que nós então a perdoemos 491, 591, 891, não importa, que a gente faça isso. A gente conhece essa oração. É uma oração de uma beleza ímpar, porque ela nos foi ensinada, na sua essência, pelo Mestre. E Kardec, no capítulo 28 do Evangelho, faz um estudo muito, muito lindo dela e diz que é a oração mais completa que existe, porque ela mostra todas as relações que nós, seres humanos, devemos ter com Deus, conosco mesmo e com o próximo. E aqui entra essa relação com o próximo, misturada a relação com Deus. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoar quem me tem ofendido. A gente às vezes fala assim tão rápido, né? Faz a oração, mas essas duas palavrinhas aqui, ó, esse assim como, pega. Perdoa o que eu fiz de errado. Do mesmo jeito que eu perdoar o outro que fez algo errado. Aí muda. Olha a importância do ensinamento do mestre. Perdão do mesmo modo que eu o pratico. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Mas o que ele fez comigo é muito ruim. Você não tem ideia da maldade que ele fez. Ele acabou com a minha vida. Se eu conseguir perdoar alguém que fez essa maldade imensa, que acabou com a minha vida, é sinal que eu já tenho uma certa elevação. E que o mérito desse perdão é muito maior do que aquele que, andando na rua sem querer, pisou no meu pé,
e, ai, desculpa, tá desculpado. Foi tão simples. Desculpar o pisão no pé é fácil. Agora, se a unha estiver encravada, já fica um pouquinho mais difícil. Portanto, o mérito do perdão é proporcional à gravidade. Se foi muito ofendido, que perdoe. Que perdoe porque está mostrando aí que eu já tenho uma certa grandeza. Mas não é para mostrar para o mundo, para ser reverenciado, olha que maravilha de pessoa, porque perdoou quem lhe fez muito mal. Não. Para ter paz de espírito. E essa ninguém precisa saber, mas o travesseiro, a consciência sabe. Ninguém foi mais maltratado, sem ter nada espiado, que o mestre. E qual foi a oração que ele fez ao Pai quando lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, aquele que nos ofendeu também deve estar nessa situação de não ter a noção exata do tamanho da dor que ele está causando. Há algumas maneiras de perdoar, né? Uma é grande, generosa, sem segundas intenções. Outra, humilhando e impondo condições ao ofensor. Será que uma delas é perdão? Porque quanta gente que fala assim, olha, eu te perdoo, mas a partir de hoje você vai ter que mudar de vida. Você vai ter que fazer assim, e a gente começa a dirigir a vida daquela pessoa. Isso é perdão? Perdão é irrestrito. É simplesmente restrito. Deixe que a pessoa siga a própria vida. Tomara que ela tenha aprendido com aquele erro. Tomara que ela tenha aprendido com o retorno que eu estou dando para ela. Mas condição para isso, nós não devemos dar. O verdadeiro perdão é o generoso, sem intenção alguma. Eu perdoo e deixo que ele siga a vida dele. Tomara que, a partir daqui, de um modo melhor. Mas se ele ainda não estiver preparado, não sou eu que vou impor isso. O verdadeiro perdão é aquele que lança um véu sobre o passado. Ficou lá atrás, você perdoou. Não traz aquilo toda hora. Deixa para o passado. Ah, mas não esquece. Tá, não esquece, porque senão acho que é até amnésia. Mas não deixe que aquilo cresça na sua mente para dominar a sua mente. Porque se a gente deixa dominar, não é perdão. Se aquilo dói na gente, não é perdão. Perdoar é fazer com que a dor não nos machuque mais. Com que os sentimentos para o outro que nos feriu sejam sempre os melhores possíveis. É passar esse véu. Mais um item. Reconciliar-se com os adversários. Falei que a gente tem bastante ensinamento do mestre nesse capítulo. Então, mais um. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Reconcilia-te com quem te fez mal, enquanto vocês estão aqui, gente, encarnado. Muito mais fácil, dá para conversar, dá para olhar olho no olho. Mesmo que depois não fiquem aquela amizade de se abraçar, de tomar café um na casa do outro, mas que não fique ódio, não fique mágoa, que possa estar perto sem soltar faísca. Reconcilie enquanto estás a caminho. Vamos ver isso aí, a explicação desse lindo ensinamento que Kardec nos traz. Primeiro, ceitil, né? Ele fala que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, ceitil é uma moeda antiga de pouco valor. Ela valia mais ou menos 1,16 avos de um denário. Então, era uma moeda de cobre, antiga, de pouco valor. Pegava-se um denário e dividia-se por 16. E o que era denário? Denário era uma moeda de prata, era a principal moeda do Império Romano. E era um salário bom para um dia de trabalho. Então, esse é um denário, uma moeda de prata. Mais ou menos, vamos tentar fazer uma comparação aqui. Qual é a média salarial do brasileiro por dia de trabalho? R$100? R$80? Vamos arredondar para ficar fácil a conta, R$100? Nem sei se chega a isso, mas vamos lá, R$100. Então, o ceitil aqui, ó, era 1,16 avos disso.
certo? Então era pouca coisa. O denário seria uma média boa de salário, tá? Então, você não vai sair de lá enquanto não pagar o mínimo que você dever. É isso que o mestre diz. Podemos fazer de um inimigo encarnado um amigo nesse e em outro mundo. Lembra? Lá. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, é um inimigo. Mas eu posso fazer desse inimigo um amigo enquanto a gente ainda está aqui. E um amigo quando um de nós dois, ou quando os dois, voltarmos para o mundo espiritual. E o que é o não perdão? Alguém aqui já ouviu falar em obsessão? Obsessão, segundo Kardec, é a ação malfazeja de um espírito sobre outro. Ação malfazeja quer dizer alguém que quer fazer o mal. De um espírito, nós somos espíritos, momentaneamente vestindo um corpo de carne. De um espírito sobre outro. Então, pode tanto ser encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Ação malfazeja, quer dizer, alguém que está querendo fazer o mal sobre outra pessoa. Por quê? Porque tem ódio, porque é inimigo, porque quer vingar. Lembra lá do ensinamento? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça de ser entregue ao juiz, o juiz entrega ao ministro e o ministro vai te levar para a masmorra, para a prisão, e você vai ficar lá até pagar o último ceitil. Então está começando a mostrar agora o que é esse pagamento de último ceitil. Já imaginou uma pessoa que a gente tem muita raiva, tem ódio, e que ele tem para conosco? Então a relação é muito ruim. E ele vai embora antes. Aqui, quando a gente se encontra, que está com tanta raiva, se puder mudar de calçada, muda. Mas vive falando mal um do outro. Porque se a gente se cruzar e ficar perto, é capaz que a gente saia no tapa, ou algo pior. Mas aí ele desencarna e ele vai para o outro lado da vida. E nós sabemos que não tendo o corpo para nos prender, nós estamos livres para ir onde quiser, até no limite da nossa evolução. Mas nós temos uma ligação forte, porque o ódio é uma ligação fortíssima. Onde será que ele vem? Se aqui encarnado ele não podia dar os murros, os tapas, o que ele queria, desencarnado ele pode. E aí ele começa a agir sobre nós, fazendo com que haja sofrimento através da obsessão. Olha, nós pagando a dívida até o último ceitil. Então, o que é o verdadeiro perdão? Se reconhece pelos atos muito mais que pelas palavras. Porque não, eu perdoei sim, mas quando eu olho meu coração dispara, eu não quero ver, não gosto que as coisas boas lhe aconteçam. Isso não é perdão. A atitude é que demonstra. O verdadeiro perdão, nós temos que ter a oportunidade de ser útil, sem orgulho, sem ostentação e sem humilhar. Aquele que me fez mal, se acontecer um jeito de eu ajudar, eu vou ajudar. Não para falar, olha como eu sou superior. Você fez tudo isso comigo e olha como eu te ajudo. Não, é servir mesmo, serve e passa, sem humilhar. E o verdadeiro perdão, a gente não fica triste, a gente sente alegria pelas coisas boas, não sente alegria pelos males e nem tristeza pelo sucesso do desafeto. Já pensou se esse desafeto ganha na Mega Sena sozinho? Mas Deus é injusto, justo ele foi ficar rico? Quando eu perdoo, é assim, que bom que ele faça bom uso desse dinheiro. Uma grande diferença. Mesmo que ele ainda tenha ódio contra mim, se eu perdoei, o seu ódio não vai me alcançar jamais, porque eu estou em outra vibração, em outra esfera. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja,
até que a justiça divina, por suas leis, não esteja completamente satisfeita. Nós falamos aqui do inimigo só que vai para o plano espiritual, mas nós sabemos que a vida é um constante ir e vir. Um dia estamos aqui, outro dia no mundo espiritual e depois voltamos. E se a nossa ligação tão forte de ódio persistir, ódio aprisiona. Aí nós vamos continuar juntos, morando na mesma casa, numa encarnação futura. Como pai e mãe, como filho e filha, como irmãos, como marido e mulher. E aí a gente não sabe por que sai tanta faísca, por que tem tanta briga dentro de casa. Se nós não aprendemos a amar, a gente aprende a amar aqueles que estão no nosso lar, porque ali, por coincidência, o que o Paulo leu é o verdadeiro cadinho de experiência, de aprendizado para o amor. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Para os judeus era uma praxe, quando se chegava ao templo, aos sábados, que era dia de oração, ir até o gasofilácio, que era o local que se recebia as orações, e ali você fazia a sua oferenda. Trazendo para as nossas palavras, seria o dízimo, mais ou menos. Você pagava esse dízimo, fazia a sua oferenda para Deus. E o que o mestre fala? Se você estiver fazendo essa oferenda, está chegando lá no gasofilácio, está colocando aquilo que você pode no limite das suas forças, porque era isso, no limite das suas posses, era isso que eles faziam, para Deus, para o templo. Mas se você tem algo contra o teu irmão tem algo contra você, esquece a oferenda, ela não vale nada. Vai lá, primeiro reconciliar, depois faça a sua oferenda. O sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios sentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor é preciso que se perdoe aos outros. E que se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário reparar. Porque às vezes a gente só está lembrando do mal que nos fizeram. Mas e o mal que a gente fez? Nós estamos prontos a reparar? Prontos a reconhecer esse mal? E reconhecendo ir atrás da pessoa e fazer o que se deve para corrigir? A prece é pedir forças a fim de saber perdoar. Nós falamos com relação ao costume judeu aqui na casa espírita. A gente chega e faz oração. E nós sabemos a importância que é a oração, porque é o meio de nós, seres encarnados, nos ligarmos ao nosso Pai, ao nosso Criador. É o elo de união a Ele. Mas como que a gente consegue, de coração leve, de coração puro, unir ao Pai se nós temos ódio de algum de seus filhos? Se isso acontece conosco, se o nosso coração ainda está pesado de ódio, de mágoa, de raiva, de rancor, ou de tudo isso, que são inúmeros os nomes, inúmeros os sentimentos, mas que no fundo é um só, que a nossa prece seja no sentido de aliviar esse coração, melhorar o entendimento e de se colocar oportunidades à nossa frente para que possamos reparar esse mal, perdoar e pedir perdão. Essa é a verdadeira oferta dos cristãos no templo, é a ausência do ódio, porque de nada adianta 1000 oferendas, 1000 orações, 1000 aparências de oração ou de santidade, se o ódio ainda nos aprisiona. Se não conseguimos voar porque temos uma bola de canhão amarrada ao pé por conta desse ódio. O argueiro e a trave do olho. Vamos lá começar primeiro para a gente entender, né? O que é o argueiro? Argueiro é um cisco, um pedaço muito, muito pequeno de uma madeira, geralmente. E a trave também é madeira, mas é uma coisa muito grande.
Geralmente, lá naquela época, a trave, ela equivalia em nome aos nossos pilares, aquilo que sustenta uma das construções. Então, vamos lá. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Infelizmente, essa é uma verdade que nós ainda fazemos. Como é fácil, como é bom, como é comum, como é costume nosso e às vezes sequer percebemos o tal do argueiro no olho do outro. A gente consegue descrever aquilo que o outro tem feito de errado, o que a família do outro tem feito de errado, e a gente esquece da nossa família, esquece da gente mesmo. E o que o mestre nos diz? Olha, deixa o cisco dele, corrija o que tem em você de errado, porque com certeza é muito maior, é uma trave imensa. Só depois disso é que você pode ver se tem algum cisquinho no olho do outro. E o orgulho é a fonte de muitos vícios e é também a negação de muitas virtudes. É o orgulho que impede que a gente veja essa trave do nosso olho. A gente se conhece, a gente sabe os nossos defeitos, sabe as nossas pedras de tropeço, mas é tão difícil admitir para nós mesmos que costumamos deixá-la embaixo do tapete. Mas é tão bom admitir do outro, porque enaltece também esse nosso orgulho. Então, enquanto o orgulho existir, esses vícios vão continuar em cada um de nós. Orgulho é o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos. A gente não lembra deles. A gente esconde esses defeitos, a gente não quer que eles apareçam. A gente disfarça muito bem. Para quê? Porque vai doer, vai nos envergonhar se alguém ficar sabendo. Então vamos fazer um auto-julgamento. Mirar-se no espelho, transportar-se para fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Vamos lembrar daquilo que a gente costuma fazer, que ninguém vê, que ninguém sabe, porque vai dar uma vergonha danada se alguém descobrir isso que a gente faz. Então vamos nos olhar como se estivéssemos olhando num espelho, bem desnudo, e vamos imaginar o que alguém falaria se visse isso que eu tenho feito. Isso que é o meu costume que eu escondo de todo mundo. Será que o nosso orgulho vai se exaltar? Será que a vergonha não vai chegar? Será que não é um exercício para começarmos a entender as nossas limitações e procurar corrigi-las? Saber onde a gente está errando e o que nós podemos fazer para que esse erro diminua? Porque enquanto o orgulho falar, nós não vamos em absoluto deixar que os nossos erros apareçam nem para nós, porque a gente só quer escondê-los. Vamos procurar mostrar primeiro para nós o que nós temos feito e a partir daí corrigir. Devemos ser severos conosco e indulgentes com o próximo. Normalmente a gente faz o contrário. 1000 desculpas para aquilo que fazemos. Sempre temos desculpas, mas somos de uma intolerância absoluta com o outro. Analisamos cada postura do outro, cada erro do outro, cada atitude do outro, mesmo que não esteja errada, olha nós lá com a crítica. E a gente tem desculpa. Sempre. Ah, mas é que eu não sabia. Ah, eu estava nervoso. Ah, é meu jeito. E a gente vai deixando e sendo muito, muito indulgentes conosco. E indulgência? Indulgência é procurar não ver os defeitos alheios e não comentá-los. Essa é a indulgência. Aliás, Kardec, na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, faz essa pergunta de um modo interessantíssimo. Ele fala assim: qual
como é a verdadeira caridade, como a entendia Jesus. Então ele não pergunta qual é a verdadeira caridade e põe a interrogação. Porque a verdadeira caridade, no nosso entendimento, é uma. Mas a verdadeira caridade, no entender do mestre, essa é a verdadeira caridade. Então ele pergunta, qual é a verdadeira caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, inteirinho esse capítulo, inteirinho o capítulo 10, indulgência para as imperfeições alheias. Então, quando eu olho que alguém está fazendo algo de errado, é entender a posição dele, se colocar na posição dele. Será que ele teve as mesmas oportunidades de vida que eu tive? O mesmo conhecimento que eu tive? A mesma família carinhosa que eu tive? E se ele teve, qual é a minha história de vida ao longo da minha existência, não só dessa existência, mas da existência como espírito? E qual é a história de vida dele pela sua existência de espírito? Sabemos lá o que ele passou lá atrás? Isso é indulgência. Indulgência para as imperfeições alheias. Entender o limite de cada um, porque todos nós temos limites. Indulgência é não se preocupar com os maus atos alheios e nem os propagar. Não é ir para o Face e marcar uma pessoa porque ela fez alguma coisa. Não é no grupo do Zap contar a próxima fofoca para todo mundo. O indulgente não faz isso. O indulgente não propaga. O indulgente não se preocupa com o erro do outro, preocupa com o seu. Lá na frente tem 3 perguntinhas para a gente entender mais isso. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros, através de leis eficientes e claras. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Emmanuel está no Livro da Esperança, esse ensinamento. Esse ensinamento aqui, o André Luiz tem um muito parecido, que tem que ser uma daquelas frases que norteiam a nossa vida e que infelizmente ainda não cumprimos, que é: o mal não merece comentário em tempo algum. E a gente segue isso. Esses dias eu estava em casa, assim, o bom é que a carapuça já serve direitinho. Estávamos o Luiz e eu em casa, vendo televisão, nem lembro que horário que era, mas não era horário de Jornal Nacional, e entra aquele microfoninho com aquela musiquinha do Jornal Nacional. Foi uma notícia extra. Na hora eu olhei e prestei atenção, e na hora pensei, mas no mesmo segundo pensei assim, é notícia ruim e olha o interesse na notícia ruim. Porque se fosse notícia boa, não tinha um extra. A gente ainda gosta, se prende àquilo. Então, o mal não merece comentário em tempo algum. E a gente ainda comenta muito, muito mais o mal do que o bem. O mal da Ibope. Se não desse, as mídias estavam todas fechando por aí. Não julgueis para não ser julgados, e aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados. Porque com o juízo que julgardes, os outros sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Olha o peso, gente. Olha o peso. O juízo que julgardes os outros, sereis julgados. Quer dizer, a minha mão pesada para o outro. Eu querer que com o outro aconteça o rigor absoluto da lei. Quem aqui que não acha que as leis brasileiras são infinitamente brandas? Só 30 anos é o máximo que alguém fica preso nesse país? Não pode, gente. Tinha que ter prisão perpétua. A maior parte de nós acha isso.
Mas e se for o seu filho que está condenado por 30 anos? Não é muito, coitado do meu filho, ficar 30 anos ali, prisão perpétua para ele? Jamais! Nós temos uma medida para nós e para quem amamos e uma medida para o outro, mas o outro também é infinitamente amado pelo Pai como nós o somos. E olha a continuação aqui. A medida com que medirdes, sereis medidos. Qual é a minha medida para medir o outro? Como que eu analiso o outro? O que eu quero para o outro? O que eu dou para o outro? Para mim sempre o melhor? Sempre o jeitinho? Sempre as melhores coisas e para o outro nada? Do modo com que eu medir, eu serei medido. Não por um juiz que vai estar lá na passagem entre os dois mundos, me condenando à esquerda ou à direita, ao céu ou ao inferno, ou qualquer situação dessa. Mas por um juiz mais implacável do que qualquer juiz que nós conhecemos, porque é o juízo da consciência. Porque ali, livre do corpo, nós vamos ter a plena noção, e sem esconder de nada nem de ninguém, o que somos, o que fazemos, o que pensamos. E esse juízo interno nos leva para onde nós nos sintonizamos, em dor, em vergonha, em ódio, em qualquer coisa assim. Então, à medida com que a gente mediu alguém, vai chegar a hora em que nós mesmos iremos nos medir. Então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e lhes disse: Aqueles dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos primeiro. E ficou só Jesus com a mulher, e estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Então, Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Era costume da lei mosaica que a mulher apanhada em adultério fosse apedrejada até a morte para que esse fato não se repetisse mais. E essa mulher fora apanhada. E os escribas e os fariseus, quer dizer, aqueles detentores da lei mosaica, que seguiam o Pentateuco mosaico, seguiam a Torá, eles iam ali dar a sentença e cumprir a sentença, apedrejando a mulher. Mas o mestre era uma pedra no sapato deles. Eles tentavam de todos os meios fazer com que o mestre caísse. E, olha, nós temos que apedrejar. É a lei de Moisés. Se ele fala isso, apedreja, cumpra-se a lei. Eles poderiam depois falar, viu? Ele fala tanto em amor e mandou apedrejar. Se ele fala, não, perdoa, não cumpra a lei, não, eles iriam também poder acusá-lo de não ser um cumpridor das leis, de estar desrespeitando Moisés. Então, achavam que Jesus não teria saída. Mas a inteligência maior que já passou por aqui, diz, não fala nem que apedreja ou deixa de apedrejar. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Será que aqueles homens, nessa hora a consciência deles não doeu? Porque eles também já não haviam sido adúlteros inúmeras vezes? Será que não passou pela cabeça deles todos os erros, todos os pecados que tinham feito ao longo da vida? Ainda mais na posição deles, detentores de tanto poder? E o mestre continuou a escrever na areia. Nós não sabemos o que ele escrevia. Alguns acham até que ele escrevia os pecados dos homens, mas os evangelhos não nos dizem. Ele escrevia na areia, absorto, sem se importar
com o que aquelas cabeças estavam pensando, mas as consciências acusando, um a um foram saindo. Ficou o mestre e a mulher que havia cometido um erro. E aí? Ninguém te condenou? Não, ninguém. Todos foram embora, Senhor. Nem eu te condeno. O único que tinha moral para condenar. Mas tinha muito mais amor para isso. E o amor sempre entende a limitação do outro. E aí, nem eu te condeno. Mas impôs uma condição. Vai e não peques mais. Conosco é a mesma coisa. Quantas vezes nós adulteramos por aí? E não só o adulterar específico da relação conjugal, mas quantos adultérios nós temos feito, adulterando documentos, adulterando verdades um para com o outro, adulterar que algumas pessoas ainda acham tão normal. Está chegando, gente, ó, fevereiro começa. Final de fevereiro, né? Março, abril, imposto de renda. Quantas pessoas que não ficam loucas atrás de recibos? Isso não é adulterar? Então, todos nós temos, sim, os nossos pecados, e por que julgar e condenar alguém? Se estivéssemos naquela posição, também que talvez queríamos pedra para jogar. Portanto, como o mestre falou para a mulher, ele fala para nós, não condena, mas faz você a tua parte, não erra, não peques mais. Não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos, nem condenar nos outros os que desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta em alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. É o que eu acabei de falar. Vamos analisar primeiro a gente, né? É tão fácil ver o erro do outro. Como gostaríamos de ser julgados, devemos julgar. Se a gente quer jogar pedra em alguém, que saibamos que tem alguém que quer jogar pedra em nós. Reprovando falta nos outros, como que desculpamos em nós? A autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Infelizmente, nós ainda não temos essa autoridade moral. O mestre tinha. Nós ainda não temos. Pode ser que não cometemos os mesmos erros que aquela pessoa cometeu, mas com certeza faremos outros. Temos também a nossa carga de dor, de lágrima, de vergonha, que já passamos e que já fizemos outros passarem. A única autoridade legítima é a que se apoia no bom exemplo. Só. As outras são sempre temporais. Chega a autoridade por uma questão temporal e depois ela se vai. A do bom exemplo, a da moral, essa continua. A gente vê pelas obras de André Luiz, aqueles que estão nos patamares mais altos, os governadores do nosso lar, aqueles que comandam as maiores expedições, são sempre os que têm a envergadura moral maior. Todos temos más tendências a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Se fosse para a gente fazer um exame de consciência agora, só nessa frasezinha aqui, em silêncio, cada um voltado para si, com certeza cada um de nós faria uma boa listinha de tendência ruim a vencer, defeito a corrigir e hábito ruim para modificar. Todo aquele que se julga no direito de procurar e encontrar defeitos nos outros é um orgulhoso. Agora há pouco a gente já falou do orgulho. Verdadeiro caráter está em salientar o bem e as qualidades que o outro possui. Isso é caráter. Mostrar o que o outro tem de bom, não o que o outro tem de ruim. Substituir a cólera que mancha pelo amor que purifica. Isso é o verdadeiro caráter. O entendimento da limitação do outro. Para a gente ir terminando, nas instruções dos Espíritos é permitido repreender os outros? São 3 perguntas que Kardec faz. Geralmente, o Evangelho não tem perguntas de Kardec. Poucos são os capítulos que tem. Esse é um dos que mais tem 3 perguntas. As perguntas ele deixou reservadas principalmente ao Livro dos Espíritos e também ao Livro dos Médiuns, principalmente em o Livro dos Espíritos. O Evangelho tem pouquíssimas, esse capítulo tem 3, mas olha, ele engloba todas as nossas atitudes nessas 3 perguntas. Então vamos a elas.
Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Não tem ninguém perfeito aqui. Já que não tem, nós não temos o direito de repreender a ninguém? Olha os espíritos respondendo. Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. Então, olha a responsabilidade daqueles menores que estão sob a nossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então, quieto, reservado e analisando se também não fazemos a mesma coisa. Jamais, como ele diz aqui, pelo prazer de denegrir. Jamais para contar para os outros o erro que alguém tenha feito. Segunda pergunta. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? É repreensível ficar olhando o que o outro está fazendo de errado? Não vou contar para ninguém, e nem vou ajudá-lo, mas eu quero ver o que ele faz de errado. Está certo ou está errado? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamos-nos a observá-lo para o proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos dos outros. Então, se eu não posso resolver o problema do outro, se eu não posso chegar ao outro, conversar com ele, eu não devo esparramar o mal que ele tenha feito, mas eu posso analisar esse mal para aprender para mim e não fazer igual. A última pergunta. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Quer dizer, então, tem ocasiões em que eu posso contar o que o outro está fazendo de errado? Essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Lembra? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição alheia, perdão das ofensas. Bem compreendido isso. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas, se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número a de um só. Então, se é só para ela, para que eu vou divulgar? Eu não consigo resolver, eu não consigo ajudá-la, não vou divulgar. Mas se o que ela está fazendo está prejudicando a muita gente, aí eu tenho que pensar no interesse da maior parte. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Então, se está prejudicando um grande número de pessoas e eu consigo, de algum modo, evitar aquilo, que eu faça esse balanço, analisar se posso ou não, e aí sim divulgar, mas pensando no bem. Nunca, com a desculpa de pensar no bem geral, ferir o outro porque é meu desafeto. Porque às vezes a gente procura uma desculpa que nos interessa para ferir o outro. Então, jamais. Fazer realmente para ajudar, com o coração limpo. Bom, esse era o capítulo 10º. Bem-aventurados os misericordiosos. Que a misericórdia, o perdão, seja o nosso exercício diário.
ainda sabemos que o perdão é difícil de praticar. Pela nossa condição ainda inferior, pelo nosso orgulho, pelo nosso melindre, que é uma forma de orgulho, mas que saibamos nós, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e limando, né? Tirando as arestas desse defeito. Porque se a informação do Evangelho chegou até nós, como diz Emmanuel, é porque a gente tem condição de praticá-lo. E a informação tem chegado sistematicamente há 2000 anos. Super abrangente agora com os ensinos dos Espíritos. Então, que essa informação que nos chega através dos ensinos dos Espíritos seja para nós a diferença, para que nos tornemos misericordiosos, calmos, pacíficos, bons, para que as bem-aventuranças possam se cumprir na nossa vida. Que a paz do Mestre esteja conosco, que Ele nos envolva nessa paz, que cada um de nós, ao entrar na sala de passe, que possamos receber aquilo que mais necessitamos. Que possamos levar para casa os ensinamentos recebidos e a disposição de praticá-los. E que em nosso lar sejamos nós o primeiro a entender, a perdoar, a aceitar e a amar. Que o Cristo nos acompanhe hoje e sempre.